Bem-vindos ao Insight dos Sócios, um podcast da Movidaria sobre estratégias de aprendizagem que impulsionam líderes e negócios. Hoje eu tenho comigo o Cauê Vicente e o Leonardo Zagotto para falarmos sobre PDL, como não errar no desenho. Liderança faz a diferença. 70% do engajamento de uma equipe depende do líder direto, segundo a Deloitte. E mais, um estudo da Michael Page revela que 8 entre cada 10 profissionais saem das empresas por causa dos seus líderes, não das suas funções. O Josh Pershing aponta que empresas que investem no desenvolvimento de lideranças têm 3 vezes mais chances de encantar os clientes e bater metas financeiras. Mas mesmo com esses dados, muitos programas de desenvolvimento ainda falham. É por isso que hoje a gente vai discutir os principais desafios no desenho de um PDL e como ajustar a rota para criar programas que realmente, vão transformar o potencial de líderes em resultados concretos. Então, ajusta o fone, aperta o play e vamos lá. Quero começar minha pergunta aqui para o Léo. Léo, como que a gente pode começar um desenho de um PDL de forma equivocada? Mica, vamos lá. Você pode começar de forma equivocada contratando aquele palestrante de 100 mil reais para sair bem na foto lá com o CEO ou o VP, né? Então a gente não começa do processo de aprendizagem em si, né? Vamos entender que um PDL é um programa de desenvolvimento de líderes, líderes que estão dentro da sua organização, responsáveis por executar, por fazer o link da estratégia com a execução e entregar resultados. Então eu começo de forma equivocada se eu começar dos meios e não para aquilo que ele serve, né? Para aquilo que deveria servir. Então, vamos inverter um pouquinho agora e vamos olhar da forma como a gente deve fazer. Como é que a gente começa o desenho de um PDL? A gente deve começar sempre tendo em mente qual que é a estratégia do negócio para que ela derive esse PDL. Né? O PDL eu tenho que ter líderes em função da entrega dessa estratégia. Então, e a gente pode ter cenários bem diversos aqui. Né? Eu posso ter tratar de desenho de um PDL numa organização que está num ambiente mais estável, com crescimento baixo, single digits ali, né, crescendo um dígito, dois, tentando bater a inflação num negócio mais estabilizado. Eu posso estar numa organização num outro espectro, né, que dobra cada ano, dobra cada período, num crescimento exponencial absurdo, que eu tenho uma outra demanda para o desenvolvimento de líderes. Eu posso ter uma organização que cresce por meio de compra de concorrentes menores, eu tenho uma outra demanda para o programa de liderança. Ou eu posso ter organização que estão passando um difícil e que está com busca em eficiência ali e ampliar seu mercado para poder colocar as contas em dia, que vai demandar outra capacidade dos líderes. Né? Vamos lembrar que o líder ele tem aquela função de entregar seus objetivos, né? Objetivos esses que vão compor ali o objetivo maior da companhia. Ele tem uma equipe abaixo dele, né? Ele é responsável por direcionar uma equipe, então ele tem que entregar os resultados por meio da sua equipe e tem que fazer isso do jeito certo, né? Aliado à cultura da companhia. Então a gente precisa enxergar esses diversos níveis aí da estratégia, como é que impacta a vida dos líderes para começar a desenhar. Então, se a gente sai desses objetivos e quer chegar num nível mais profundo para desenvolver esses líderes, a gente tem que chegar como que essa estratégia se desdobra para o dia a dia dos líderes, né? Projetos estruturantes são necessários para entregar essa estratégia, né? As coisas acontecem ali dentro, o líder tem que executar, linkar essa estratégia com tática operacional. Então, essa estratégia ela aperta o calo de cada líder de uma forma diferente. Se eu estou numa organização que tem uma alta estratégia de expansão, né, que eu preciso colocar a gente para dentro o tempo todo, eu tenho uma pressão ali nos líderes em fazer a integração certa, de serem os responsáveis ali por fazer o onboarding, né, dar aquele banho de cultura em que entra, isso numa velocidade grande. Se eu expando, né, se minha estratégia está em comprar outras empresas, eu preciso de líderes da minha empresa para poder fazer adequação, fazer esse change com quem é comprado ali, né, para fazer toda essa adequação de processos, de sistemas, de rituais, da identidade da empresa que comprou a outra menor. Então, eu preciso saber onde que o calo aperta a partir dessa estratégia. Depois, entender também que cada universo do mundo corporativo, do mundo das empresas, tem uma demanda e uma característica diferente, tem um contexto diferente. Vamos olhar, por exemplo, líderes que estão no corporativo, líderes que estão no ambiente de operação e líderes que estão no ambiente comercial. São necessidades e naturezas de trabalho muitas vezes diferentes para a gente poder desenhar um programa de desenvolvimento de liderança. Então, eu preciso conhecer esse contexto para pensar na estratégia certa. Um quarto elemento aqui do que eu estou falando também é olhar para o cenário de gente, né? Como é que está o plano de sucessão? É uma empresa com alto turnover ou não?
eu vou focar mais em resolver essa questão da sucessão, uma sucessão mais planejada, ou eu vou fazer líderes aqui capazes de assumir qualquer posição, não num desenho mais vertical dentro de estruturas mais definidas, ou líderes que podem andar em diversos setores da organização. Então tem muita variável, né? E a outra coisa também, o quinto elemento que eu trago aqui para começar certo, é você ter uma perspectiva contemporânea da liderança, né? A gente não pode olhar a formação de líderes que vão focar no comando e controle. Isso já é algo do passado, né? Aquela figura do capataz que o Taylor trouxe lá atrás nos princípios da administração científica, já ficou. A gente não pode ter mais essa característica, né? Então, eu preciso de líderes que se buscam se relacionar bem com o seu time, com seus pares, com seus superiores, que conseguem conciliar essa visão de curto e longo prazo, sejam capazes de traduzir essa estratégia que eu falei lá no início para o seu time, né, para o tático, para o operacional, e que consigam colaborar. Né? Hoje, o grande esforço das grandes companhias depende muito de colaboração, né? De você ir além das estruturas ali matriciais formais para poder fazer acontecer. Então, Mica, eu acho que passa por aí. Né? A gente não começa falando da aprendizagem. Resumindo aqui, a gente não começa da aprendizagem, mas eu tenho que começar do negócio, da estratégia que essa empresa quer entregar e como é que o PDL vai impulsionar essas entregas aí que são necessárias para a estratégia. Completamente. Tudo depende do contexto, né, Léo? O contexto para cada empresa faz toda a diferença. E Cauê, a gente falando aí de conteúdos, né, e metodologias quando a gente olha para um PDL, quais aspectos você acha que devem ser considerados quando a gente pensa nessa questão de conteúdo e metodologia? Mica, obrigado pela pergunta, pessoal que está ouvindo, assistindo a gente aí. Bacana estar com vocês aqui para falar desse tema, que é um tema que se repete todo ano para a gente aqui na Movidaria e acho que para vocês que estão ouvindo também, né? O investimento em liderança é algo fundamental para que todo o planejamento estratégico de uma empresa consiga caminhar. E aí, Mica, eu gosto de separar essa resposta em duas camadas. Primeira camada, ainda nesse olhar do que a gente deveria evitar fazer para iniciar um projeto, um desenho de PDL. E já está na sua própria pergunta, o que a gente deveria evitar, que são os temas. Eu acho que a gente escuta muito os pedidos, né, que chegam para a gente na Movidaria. A gente desenha programas de desenvolvimento de liderança há mais de 20 anos, né, 25 anos fazendo isso. Já vem um pedido com os temas. Então, eu chamo isso da maldição do especialista. Então, a gente tem a certeza do que os líderes precisam. Mas eu não sei se eu já fui até o campo acompanhar esse líder, se ele é um líder operacional. A gente entende quais são os desafios atuais da corporação dentro dos objetivos de negócio, das metas que eles precisam atingir de curto e médio prazo, para definir aí sim um portfólio de conteúdo, né? Então, é claro que existe uma série de relatórios que dizem para a gente qual é o líder do futuro, qual é o líder do presente, mas são relatórios generalistas, né? Faz uma pesquisa muito bem feita, mas não estão associadas à entrega daquele líder que a gente vai trabalhar. Então, a primeira coisa é dar uma segurada nos temas, sabe? Vem aquela vontade inicial de vamos falar dos assuntos, já desenhar as trilhas, mas antes eu preciso de uma estratégia educacional que sustente esse processo. Então, o primeiro passo para mim, para a gente não cair nesse olhar já ir para os temas, é desenhar uma boa estratégia educacional. E é uma receita clássica que eu aplico há muitos anos, a gente na Movidaria usa e replica. São 4 perguntas básicas, então, para eu desenhar qualquer tipo de programa, qualquer tipo de projeto educacional estratégico, né, que eu consiga coletar resultados depois. A primeira é quais são os objetivos de negócio, que o Léo trouxe muito bem. Então, se eu não tenho clareza do que essas pessoas precisam para apoiar essa empresa a vender mais, ou a entregar os seus resultados, ou a apoiar na mudança que está sendo proposta para aquele negócio, qualquer assunto vai parecer bom e vai parecer ruim, porque eu não tenho objetivo, né? Eu não sei para onde eu caminho. Então, tudo vai parecer bacana. Então, eu preciso de um objetivo de negócio bem claro. Depois desse objetivo de negócio, quais são os comportamentos que a gente espera desses líderes em cada nível do pipeline? O que eu espero que eles façam de melhor ou diferente? Não os conteúdos que eles vão aprender. Uma coisa são os conteúdos, outra coisa é o que eles precisam desempenhar, né? Que é onde a gente encontra os objetivos de aprendizagem. Terceira pergunta é de que forma a gente vai mensurar esses objetivos, esses comportamentos novos. Esse é um grande gap também dos programas de desenvolvimento de liderança. Acho que tem um grande início, uma grande preocupação no início, no lançamento, na preparação, e depois a gente esquece, né, de acompanhar os resultados,
de iterar, de melhorar, de colocar novos elementos ali a partir do que as pessoas aprenderam. E por fim, eu tenho quem vai me mostrar que esses indicadores estão sendo mexidos, ou seja, os critérios específicos de sucesso. Essas 4 perguntas fazem parte de uma estrutura muito conhecida, que é a roda do planejamento, está presente no livro 6Ds. E por ser tão conhecida, acho que muita gente acaba esquecendo de aplicar. E vai nesse lugar do tema, de qual que é o melhor assunto, o que está na moda, né? Então, eu acho que esse é um dos olhares mais importantes. Depois, eu tenho itens que complementam essa capacidade de desenhar uma solução estratégica de aprendizagem. Considerar a cultura. Então, eu vou desenhar um PDL, qual é a cultura da minha empresa? É mais relacional? Eu tenho que considerar esses elementos no meu projeto? Eu preciso apoiar nesse projeto algo que alimente a evolução dessa cultura? Outro elemento, né? O que eu preciso considerar num programa como esse para apoiar as pessoas a baterem suas metas, a entregarem seus resultados, no curto e no médio prazo. Eu acho que todo programa de desenvolvimento de liderança deveria ter ciclos. Então, a gente percebe muitos programas que têm 12 meses, 10 meses, mas em 10 meses, quanta coisa pode acontecer dentro de uma empresa? Quantas mudanças não podem enrolar, né, dentro do seu mercado, alguma crise, alguma oportunidade? Então, fazer ciclos menores para que a gente consiga mapear os resultados, a evolução dessa liderança e aí implementar um novo ciclo, aí pensar em novos temas. E não já trazer com aquele olhar mais clássico, educacional, né, mais tradicional, de desenhar uma grade para o ano todo, desenhar uma grade para o nosso, não é mais assim que chama, eu acho, né, revelando a idade, colegial, desenhar uma grade para o colegial inteiro. Quanta coisa muda, né, dentro de um ano. Então, acho que esses são alguns elementos importantes para a gente, além dos métodos, né, além dos temas, desenhar algo que traga resultados para a aprendizagem. Rapidamente sobre os temas, aí se isso está bem definido, eu vou ter clareza do que as pessoas precisam, não do que eu quero ensinar. E aí sim, eu entrego um conteúdo relevante para esse público, né, que está sempre à frente das necessidades de negócio, precisa de algo muito direcionado para apoiar no atingimento das metas. Sim, no final das contas, você está sempre olhando ali para o público, né, o que essas pessoas precisam, quais são os objetivos da organização, né. E você trouxe uma questão muito interessante também, Cauê, que foi a questão da cultura, né. E aí eu quero direcionar essa pergunta para o Léo, como que a gente pode considerar a cultura no desenvolvimento de um PDL, Léo? Mica, isso é fundamental, né? Porque, como o Cauê disse aí, a partir do momento que você desdobra, né, esses objetivos que você tem, começa a traduzir isso em comportamentos para desenvolver a liderança, né? Então a gente pode ter divisão aí no PDL que trabalha tanto hard quanto soft skills, né, aquelas habilidades mais técnicas e as comportamentais. O comportamento está intimamente ligado à cultura. Por que é cultura, resumindo, né, em uma frase? É o jeito como a gente faz as coisas nessa empresa, né? Eu tenho várias empresas aí no mercado que batem suas metas, que têm um bom resultado, mas a forma como elas fazem pode ver é diferente, né? São rituais diferentes, né? Alguns símbolos que são colocados, né, nessa trajetória aí de um ano que são diferentes. Então, várias coisas mudam de um lugar para o outro. Então, a cultura é muito do jeito que a gente faz. Então, além dos temas, né, a gente já aprofundando aqui, pegando o que o Cauê disse na resposta anterior, eu preciso traduzir essa estratégia, esses temas, em comportamentos que têm plena ligação com a cultura. Eu não posso fazer algo estranho à cultura. Né? A cultura tem que ser reforçada. E a cultura, ela, por definição, ela é algo excludente. Né? Eu quero pessoas que fazem de um certo jeito e não de outro. Né? Então, se eu não tenho aderência a essa cultura, eu não posso ser líder. Né? Eu não posso ser uma referência dentro dessa empresa. Então é fundamental que todo desenho tenha uma aderência à cultura para não ser algo estranho, né? Então por quê? Porque como eu falei ali no início, na primeira pergunta, o líder ele tem que entregar resultado, ele faz isso a partir do seu time e tem que fazer isso do jeito certo, de acordo com a cultura. O líder deve ser guardião, ele deve ser espelho dessa cultura, né? Ele é o balizador, ele que mexe os ponteiros. Então é fundamental que a cultura seja transversal a todo o desenho de um PDL. Ela tem que ser transversal, ela tem que ter as pitadas ali em cada intervenção para que isso seja reforçado. Né? Então, se eu pego, por exemplo, uma empresa que está dobrando a cada ano o seu número de funcionários, crescendo exponencialmente, a gente tem esses casos aqui na Movidaria, e o Cauê falou aí de encurtar
no Horizonte de Planejamento no PDL, né? Já recebeu uma demanda num caso desse, né? Não, vamos fazer um PDL aqui para o ano todo. Eu falei, não faz sentido. Faz em ciclos de 6 meses, né? A cada 6 meses você reavalia o que deve ser tratado, porque a empresa muda muito. Eu tenho empresa que dobra cada ano. Eu tenho gente diferente chegando o tempo todo. O líder deve estar cada vez mais consciente desse cenário para ele poder ser cada vez mais referência e ele ajudar nessa transformação das pessoas que chegam. Então é fundamental. Cultura tem que ser transversal, tem que estar a todo momento sendo abordado. A cultura não deve ser tratada como óbvia, né? Então, quanto mais a gente consegue traduzir a cultura em comportamentos observáveis, que é isso que também é um dos pontos de avaliação de desempenho, melhor para um PDL, mais bem sucedido ele tem chance de ser. Muito bom, Léo. Você trouxe aí, né, em um dos pontos de avaliar o desempenho, né, eh eh, Cauê, como que, os líderes de RH, devem observar, o que que eles devem observar para identificar se o PDL ele está direcionando para o caminho certo? Como que ele mensura? Essa é uma pergunta de milhões, né? Porque eu acho que aí está o maior esforço que a gente deveria dedicar no desenho de qualquer solução de aprendizagem. De novo, vou ser meio repetitivo, né? Acho que há um esforço grande para o desenho, para o mapeamento, para a estruturação de um PDL ou de algum outro programa. E depois que a gente lança, a gente esquece de, de que a parte mais importante de um processo de aprendizagem é o mensurar a evolução do grupo. Ou de alguma forma entregar indicadores de que a gente está indo para o caminho desejado ou reformular o caminho, né? Então, quando a gente tem um desenho muito grande, é difícil fazer esse retorno. Então, os ciclos ajudam nesse sentido. Antes de responder sua pergunta, Mick, lembrando de uma fala que o Léo trouxe ali, eu acho que, e não me esquivando da primeira lá, porque a gente falou de temas, né? Acho que tem alguns temas muito estruturantes e muito estruturais para a liderança para alguns níveis do pipe. Por exemplo, a primeira liderança, a gente tem temas que são atemporais. Acho muito difícil mudar, né? É uma pessoa que acabou de sair de um cargo, normalmente, 99% das vezes, de especialista, e está abandonando essa identidade para construir uma nova. Magicamente, ela vai se tornar um líder do dia para a noite? Não. Ela vai continuar sendo um especialista por bastante tempo, a não ser que a gente tenha um programa, algo estruturado para que ela entenda o novo papel. São 3 reconfigurações que qualquer mudança de pipeline exige da liderança. Reconfiguração da aplicação do tempo, de que forma eu vou usar o meu tempo agora. Os valores profissionais, como eu enxergo que eu estou sendo relevante, de que maneira eu contribuo para essa empresa agora que não sou mais eu responsável pela planilha, pelo relatório, é a minha equipe. E o terceiro é a reconfiguração da aplicação dos resultados, de como eu aplico e mensuro os resultados da minha atuação. Então, em cada nível, quando a pessoa é promovida, né, vai para o seu outro nível de liderança, esse trabalho precisa ser refeito. E aí tem outros temas que são soft skills complementares ou hard skills. E esses temas também são importantes na hora da gente mensurar o que a gente quer desse time, dessas pessoas, né? Se eu estou entregando algo para um líder de primeira viagem, assumir uma cadeira de coordenação, o que eu vou cobrar dele? O que eu espero dele como aprendizagem? E de que maneira eu sustento esse processo? Porque não é só o workshop formal, né? Vou lá do workshop formal e mágica aconteceu. Nada acontece assim na nossa vida. Quanto mais uma evolução tão significativa na carreira de um profissional, né? Que é assumir um cargo de liderança, por exemplo. Eu tenho um outro elemento aqui para que os RHs deveriam estar sempre de olho, e eu sou chato nesse sentido mesmo, que é a própria roda do planejamento. Se a gente desenhou uma estratégia, a gente precisa voltar nela e olhar se a gente está conseguindo ter os indicadores. Quem pode apoiar a gente nesses indicadores? Eu consigo ter pessoas que apoiam, né, que conseguem trazer dados para a gente, além das plataformas que a gente pode utilizar? Esse é um olhar. Então, voltar para a estratégia mensalmente, entender se está caminhando, se não está caminhando. Para além do assunto, e sim olhar para o comportamento que está sendo mudado nessas pessoas ou não. Um outro elemento para a gente considerar é, de alguma forma, criar uma estrutura para verificar o aumento de maturidade desses líderes. Então, como eu verifico o aumento de maturidade? A quantidade de participações que essas pessoas têm de forma mais ativa em reuniões estratégicas, as propostas que eles fazem, o quanto ele está sendo mais presente nas decisões da companhia, se esse é o que é o esperado dele.
quanto ele está delegando mais para a sua equipe, já que é esperado que ele delegue mais agora assumindo um cargo de liderança. E como eu faço isso? Não existe uma receita de bolo, a gente cria sempre sob medida aqui na Movidaria essas métricas de aprendizagem. Mas um jeito que eu gosto muito de olhar e propor é olhar os liderados desse líder como um cliente, como clientes. Então, se eles são clientes, quem pode avaliar se esse líder está ampliando o seu repertório de liderança? Os próprios liderados. Eu posso considerar o time de liderados como um elemento de apoio para o amadurecimento desse líder. Eles podem dar feedback para o próprio líder, eles podem dar feedback para a gente que está desenhando. E aí a gente vai criando uma cultura de confiança também nessa empresa. E o último item são as avaliações clássicas. Para programa de liderança, eu acho que se a gente conseguir chegar no nível 3 do modelo do Kirkpatrick, que é a avaliação de comportamento, ou seja, a pessoa já passou por uma avaliação de reação, ela passou por uma avaliação de aprendizagem, que é aquela que valida se o conhecimento está instalado ou não, e eu verifico se ela está aplicando isso. Para verificar, eu tenho várias possibilidades. Uma delas é o feedback, né? O feedback das pessoas que estão recebendo esse serviço de liderança, né? Então, o comportamento acho que um modelo para a gente poder avaliar. É simples fazer esse tipo de avaliação, né? De projeto de avaliação de aprendizagem? Não é simples, tão quanto uma avaliação de reação. Mas acho que ela entrega muito mais valor do que uma avaliação de reação. Porque ela diz para a gente se o que a gente desenhou está surtindo efeito nas vidas das pessoas, e não numa prova que diz que a pessoa tirou uma nota 10 ou não. Completamente. A gente testa isso na vida prática, né, se eles conseguem transferir aquilo que foi, né, desenvolvido no programa. Faz muito sentido, Cauê. Ainda dando continuidade, né, nessa dinâmica do caminho certo, Léo, existem, boas práticas, né, quais são essas melhores práticas para a gente poder acompanhar e avaliar a eficácia de um PDL? Tem sim, Mica. Acho que vai complementando aquilo que o Cauê disse aqui agora, né? Quando ele fala do Kirkpatrick, a gente também gosta do modelo aqui do Jack Phillips, né? Que é do Roy, que tem um nível acima aí do que o Kirkpatrick. Mas o grande risco nessas horas são os extremos, né? Eu tenho um extremo para avaliar o sucesso de um programa que ele é extremamente financista, ou eu achar que eu não preciso avaliar nada. Geralmente, né, esse viés financista, ele quer olhar tudo, todo custo investido, se ele vai ter retorno sobre esse investimento. Algumas coisas, sim, é possível você estimar esse retorno do investimento, é possível você mensurar, chegar num nível, depois desse nível 3 que o Cauê disse, chegar num quarto nível de impacto no negócio e traduzir isso em métricas financeiras. Isso é possível, sim, para alguns programas, não para todos. E o outro é eu achar que eu devo fazer avaliação de reação, ver se o pessoal ficou contente com o hotel, com a logística, o facilitador foi simpático e o coffee break estava bom. Então são extremos que a gente tem que fugir, né? A gente precisa ter intencionalidade em tudo que a gente vai fazer. Então, para você depois conectar os pontos, né? Então é fundamental eu tentar sair disso, né? Desses extremos. Eu tenho que buscar sinais. Então eu vou coletar sinais para ver se esse programa ele surtiu efeito, está surtindo efeito e ele é aplicado. Primeira coisa que a gente fala é que é a mudança de comportamento, né? Se eu tenho um PDL que trabalha soft skills, a gente sabe o quanto demora para a gente, às vezes, implementar um hábito novo. Nas empresas não é diferente, né? São pessoas ali, né? Então, a gente precisa ter em mente que a aplicação e a mudança comportamental, ela leva um tempo. Então, para a gente chegar num nível superior de avaliação, nesse nível 3 aí, que é a de aplicação daquilo que foi visto, as melhores práticas indicam aí que é bom você observar a partir de 60, 90 dias a partir do treinamento, né? A partir da intervenção ali do workshop. Mas o ponto é que eu acho que a gente não precisa nem só esperar chegar no nível 3 para a gente ter intencionalidade na forma como a gente avalia. A própria avaliação de reação, Mica, ela pode ter 3 perguntas ali que são fundamentais para você conectar depois com essa avaliação de aplicação dos novos conhecimentos, né? Então, eu sempre digo que toda avaliação de reação tem que ter 3 perguntas chaves aqui. Uma para medir a relevância do conteúdo para o trabalho que aquela pessoa tem hoje, para a função que aquela pessoa tem hoje, porque ele faz um depara no dia a dia dele com aquilo que ele tem de necessidade, os desafios que ele tem de execução e aquilo que ele viu no workshop, na iniciativa de treinamento. Ele já tem que ser capaz de enxergar a relevância disso para ele, né? Para esse deparo no dia a dia dele. Então, se eu coloco isso na avaliação de reação, se ele enxerga essa relevância, já é um ótimo sinal.
Um outro sinal é se ele está motivado a aplicar aquilo ali. Ele pode olhar, putz, tem relevância, mas não estou motivado, alguma coisa acontecendo ali. Então, isso já dá um sinal que se eu dou algo relevante para ele e não está motivado a aplicar, pode ter alguma coisa por trás ali que eu tenho que investigar. E o terceiro ponto é a possibilidade de aplicar. Porque eu posso achar algo relevante, eu estou motivado para aplicar, mas o cenário, o contexto não está favorecendo. Opa, por que tem isso, então? Então, você já começa a ter um olhar para essa avaliação de reação, que está num primeiro nível ali mais básico de avaliação, mas que já pode gerar insights para você investigar e saber que ajuste você pode fazer no meio do caminho. E depois vem a retenção de conhecimento, nível 3 você tem a aplicação, 4 impacto e o 5 o retorno sobre investimento. Então, a gente não recomenda mesmo, né, que toda iniciativa de aprendizagem você tem que chegar ao ROI, porque não vai ser possível. Aquelas iniciativas que têm uma conversão e impacto do negócio, né, como áreas industriais, que você consegue medir, transferir, né, trocar ali os ganhos por indicadores financeiros, essas são mais fáceis de chegar. Mas há outras que você trabalha com elementos intangíveis, com comportamento, às vezes você precisa de um tempo maior para você identificar alguns indicadores, alguns ponteiros que mexem lá no futuro. Né? E isso não é papum, né? Não é direto. Então, é importante você ir coletando esses sinais, Mica, para saber se está no caminho certo. Né? A avaliação de reação é a temperatura ali imediata. Você tem que observar depois turnover, você tem que observar a avaliação de desempenho, se a empresa aplica uma avaliação 360, que aí entra a opinião também dos subordinados, né, de outras áreas. Então, você tem que ir coletando e conectando essas coisas. Né? A grande chave na gestão de pessoas hoje é ter um ciclo de gente de gestão integrado, né? Onde cada coisa conversa uma com a outra, né? Desde o onboarding, as iniciativas de desenvolvimento, avaliação de desempenho, os feedbacks, isso tudo tem que conversar. Então, o PDL ele pode muito contribuir para essa visão que você vai ter das pessoas, daquele xadrez ali de como é que esse público de líderes vai terminar. Então, os sinais vão aparecendo, né? O desinteresse, outros sinais também informais, né? Se você começa ali, monta aquela grade, você vê que a participação dos líderes está baixa, né? Que você tem que ficar fazendo um esforço para eles participarem. Ou tem alguma coisa com a iniciativa de aprendizagem, ou tem alguma coisa com o ambiente deles ali, está acontecendo algo que naquele momento é inconveniente, né? Eles estarem em sala de aula. Então você tem que ir captando esses sinais aí para poder avaliar, não só aquilo que é formal, mas também o que é informal. Então a gente gosta muito de ter esses feedbacks, né? De ter esse acompanhamento junto ao consultor também que está em sala de aula, como é que ele sente, né, os participantes, como é que as avaliações estão aparecendo, os NPS, né? Então tem também muitas organizações aí usam o NPS do treinamento. É legal, é bacana, né? Mas também tem um contexto que influencia. Muitas das vezes as iniciativas de um PDL não são só a sala de aula. Eu tenho outras iniciativas assíncronas que têm que favorecer essa transferência. Então eu posso olhar a aplicação por meio de projetos que estão sendo executados por esse líder, se ele começa a iniciar esses projetos, terminar esses projetos com sucesso. Enfim, tem vários sinais aí que a gente pode pegar, mas eu acredito que esses que vieram aqui a partir dessa pergunta são os principais que estão mais no nosso dia a dia aqui. Completamente. Bastante informação, tem bastante trabalho, né, no desenvolvimento de uma dinâmica de PDL bem feita, né. Fiquei aqui com esses 3 pontos que você trouxe, acho bacana a gente reforçar para lembrar, para reforçar aqui, né, que é a relevância do conteúdo, a motivação e a aplicação, de fato, né, na vida prática do que ele desenvolveu ali, né, botar em prática todo aquele conhecimento. Agradeço a participação do Léo e do Cauê. E esse foi mais um episódio do Insight dos Sócios da Movidaria. E esperamos que o papo de hoje tenha trazido clareza sobre os principais acertos e armadilhas no desenho de um PDL. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios e aproveita também para compartilhar esse conteúdo com quem está buscando aí transformar o potencial de líderes em resultados. Então é isso aí, nos vemos no próximo episódio e até a próxima. O Insight dos Sócios é um podcast da Movidaria, disponível no Spotify, Apple Podcasts e em nosso canal no YouTube. Se você deseja fazer uma pergunta para os sócios, envie um e-mail para podcast@movidaria.com.br. Não deixe de nos seguir no Instagram e LinkedIn. Até a próxima!